Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Seja muito bem-vindo também a um dia junto comigo, um dia de produção aqui no Lab. Vou te mostrar como que eu dou conta de algumas demandas por aqui. A gente tem bastante projeto na bancada para fazer a solda. Inclusive, já vamos começar neste momento aqui, ó, que a bancada já está levemente bagunçada, com placas na bancada, com o processo de solda já encaminhado. Quero te mostrar as técnicas que eu tenho utilizado por aqui. Eu fiz alguns upgrades também na bancada. Essa é a primeira vez que a gente vai fazer o combo de utilizar o meu novo exaustor com a bancada de solda aquecida. Então eu quero te mostrar as técnicas que eu utilizo por aqui para dar conta de uma pequena produção de hardware em um espaço como esse daqui. Então, se você está começando a desenvolver hardware também, ou se interessa, tem curiosidade de saber como que as pessoas produzem hardware, vem acompanhar esse dia junto comigo, que tem bastante coisa que a gente pode conversar, bastante coisa que eu posso compartilhar contigo. E se você quiser compartilhar comigo também sobre os seus desenvolvimentos, você pode deixar aqui na descrição desse vídeo, você pode entrar na nossa comunidade no Discord, você pode participar das lives que acontecem às 8 horas aqui nesse canal. Enfim, você é muito bem-vindo a essa comunidade e vem comigo para mais um dia de solda na bancada. O nosso vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso. Todas as placas que vocês vão ver sendo soldadas na bancada hoje foram produzidas com a PCBWay. A PCBWay é uma fábrica excelente, que tem um produto de muita qualidade. Você consegue começar a produzir suas placas de circuito impresso a partir de $5, 10 unidades. É um preço bem interessante, principalmente quando a gente está falando de protótipo. Quando a gente quer testar a eletrônica pela primeira vez, vocês me veem por aqui desenvolvendo vários projetos e a gente sempre precisa testar um hardware antes de colocar ele em uma produção um pouco maior. Hoje, essas placas que eu tô fazendo aqui, todas elas foram produzidas 100 unidades de cada, mas antes de chegar nesse momento aqui, eu precisei sim fazer um lote protótipo de 10 unidades, 5 unidades para conseguir testar essa eletrônica. E se você tá passando por isso também, eu recomendo a PCBWay. Eu vou deixar o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo e usando esse link você ganha $5 para usar na sua primeira compra também. Agora deixa eu te mostrar um pouquinho sobre como que a gente tá nesse momento, tá? Eu já tinha começado a produção dessas placas aqui. Eu tô precisando fazer o restock, né, do projeto de gatinhos. Já vou mostrar esses projetos funcionando também para quem não conhece essas placas. E reposição do Flor de Sakura. O Flor de Sakura é esse que eu tô usando aqui. Então vocês conhecem bem esse projeto, né? Esse aqui é o Black Sakura e aqui eu tô usando o primeiro Sakura, né? O Sakura White Sakura, que seria a primeira plaquinha. E aqui a gente tá fazendo a reposição do Black Sakura. E essa solda aqui, gente, na verdade eu tô fazendo num processo que não é o ideal, tá? Eu passei estanho em pasta usando o stencil já fazia uns 2 dias. Eu não consegui finalizar essa produção aqui e hoje eu vou continuar ela aqui na bancada. O ideal quando a gente usa esse material aqui, que é o estanho em pasta, ó. Aqui, ó, vou até te mostrar como que ele funciona aqui. Ele é uma pasta de estanho. Isso aqui é como se fosse uma pomada, vamos dizer assim, ó, que é uma pasta com microesferas de estanho, tá vendo, ó, envoltas em um fluxo. Quando a gente usa esse material aqui para fazer a soldagem eletrônica, o ideal é que a gente passe o estanho e logo em seguida venha com os componentes eletrônicos e logo em seguida, de fato, realize a solda. Vocês estão vendo aqui que algumas placas, ó, não tem todos os componentes, então o estanho que tá aqui na placa, ele já tá um pouco seco, tá vendo, ó? Então ele já não tá emoliente. Olha só, eu consigo passar a pinça aqui, ó, em cima de algumas placas, você vai ver que eu não vou tirar a pasta que já tá posicionada aqui. Isso porque esse estanho secou aqui em cima e quando a gente posicionar o componente, a gente vai ter uma dificuldade, né? Porque o componente ele não vai ficar preso aqui nessa pasta. Como o estanho em pasta ele é pegajoso, normalmente ele facilita muito o processo de botar o componente aqui, porque ele já gruda o componente um pouquinho. Depois a gente consegue manipular essa placa para colocar na mesa aquecida com mais facilidade. Então o estanho já secou aqui, então eu vou ter que fazer essa montagem aqui com muito cuidado para que os componentes não caiam no processo de solda. Não é o ideal, tá, gente? Mas não estraga o estanho. Vocês vão ver que quando eu colocar esse estanho na mesa aquecida, ele vai aquecer e vai soldar da mesma forma, mas acaba dificultando um pouco o processo de posicionar aqui os componentes. Se essas placas aqui fossem por uma pick and place, por exemplo, que é a máquina que posiciona os componentes, isso aqui teria muito trabalho, porque a máquina provavelmente ia pinçar o componente, talvez não iria grudar, ele poderia cair aqui para fora, né, ou tombar depois de ser posicionado. Então
o ideal mesmo é passar o estanho e depois já vir com os componentes. Eu mostrei em live enquanto eu tava iniciando esse processo aqui, mas eu vou mostrar aqui pra vocês também porque isso é muito interessante, ó. Eu usei essa ferramenta pra passar estanho, tá vendo? Bem diferente, né? Acho que se você faz uma solda convencional, talvez eu tô mostrando aqui várias técnicas e vários processos aqui que você nunca viu antes, mas é uma excelente oportunidade pra você conhecer, porque quando eu tava na faculdade eu também não conhecia essas ferramentas e na minha cabeça, tipo, se eu fosse fazer uma quantidade maior de placas, eu teria que soldar com o ferro de solda e o estanho em fio, né, convencional, assim, uma a uma. Mas não é assim, ó. Normalmente, pra SMD, a gente usa uma ferramenta chamada stencil, tá vendo, ó? E ela tem a perfuração exata aqui, ó, dos pads do componente eletrônico. Aí eu uso o estanho em pasta, passo aqui uma fina camada. Esses pads aqui marcam, né, exatamente aqui o estanho na placa e depois eu posso posicionar os componentes eletrônicos e ainda depois eu não vou usar o ferro de solda, eu vou usar uma bancada aquecida. E isso tudo a gente ainda vai fazer no vídeo de hoje, então deixa eu te mostrar aqui a finalização dessa solda e a gente também tem toda a parte da frente, né, da placa aqui que ainda precisa ser soldada. Então a gente ainda vai voltar com o nosso stencil, a gente vai passar estanho de novo, então acompanha aí que tem muito detalhe, muito processo de solda aqui para você conhecer. Além dessa solda que está sendo feita aqui na bancada, deixa eu te mostrar, ó, a minha cortadora laser também vai trabalhar bastante hoje, que eu tô terminando de fazer as embalagens do estoque dos produtos que eu tô soldando ali, e eu vou ligar ela e vocês vão ver também ela trabalhando um pouco aqui. Olha só que legal. Eu acabo usando bastante a minha laser para fazer algumas coisas personalizadas, principalmente dos meus produtos. E aqui, ó, eu tô fazendo as embalagens, então eu fiz um frame, tá vendo, ó, com as embalagens e agora eu tô gravando a logo e também a identidade visual de cada embalagem. Deixa eu te mostrar aqui algumas prontas, ó, pra você ver como é que fica, ó. Esse daqui é do Flor de Sakura, olha só que legal que fica, tá vendo? Tudo isso foi personalizado aqui. Então, quando você vê um produto meu, todas as etapas foram feitas aqui nessa bancada, né? Então, nós temos a parte de solda, nós temos a parte de impressão 3D para várias coisinhas, né, que a gente acaba precisando fazer também. Nós temos a parte de gravação a laser. Tudo isso em um espaço... Vou até vir aqui um pouquinho para vocês. Tudo isso nesse espacinho aqui, gente. O meu lab... Ele é uma mesinha na frente da outra, literalmente. Não é um espaço muito grande. Eu não sei como que eu consigo encaixar tanta coisa aqui, mas funciona. Isso que é o importante. E tá sempre chegando coisa nova, então aqui temos mais caixas. Aqui embaixo também nós temos algumas caixas de produtos que ainda estão fechados, de coisas para testar, de coisas que eu preciso também incluir, estoque na loja. O lab aqui, ele é meio caótico, mas que espaço de trabalho envolvendo eletrônica que não é um pouquinho caótico. Admite aqui pra mim. E se você não cria esse caosinho, por favor, me dá dicas, né? Me ajuda aqui, que daí eu também vou precisar das suas dicas pra melhorar. Tô sempre tentando melhorar por aqui. Agora, vamos terminar de pinçar esses componentes aqui, porque a gente tem que finalizar essa solda. Sabe, o legal de quando a gente usa o stencil, que é aquela ferramenta que eu te mostrei ali no início do vídeo pra passar o estanho, é que ele passa uma camada perfeita na placa. Então, não fica excesso de estanho no pad do componente, ele fica uma camada, assim, perfeita, ideal, sabe? Isso é o que eu mais gosto, assim, porque quando a gente passa pelo processo de solda, às vezes a gente usa direto o estanho na seringa, ou até passa o estanho com o fio de estanho, né, convencional. É comum, assim, principalmente em componentes pequenos, a gente acabar exagerando um pouco na quantidade de estanho. E quando a gente tá falando de solda SMD, tipo essa daqui, a quantidade de estanho, ela pode inclusive influenciar na solda do componente, porque se o componente é muito pequeno e a quantidade de estanho é muito grande, pode ser que o componente tombe no processo de solda. Isso é muito louco. Quando a gente assiste, assim, uns vídeos de uma solda mais industrial, ou daqueles waffles, sabe, de chips integrados, assim, quando a gente começa a olhar para essas soldas mais profissionais, a gente vê que cada mínimo detalhe importa muito, e é muito maluco, assim, o quanto que a solda pode ter uma técnica diferente, ou um material diferente, uma ferramenta diferente, para conseguir se adaptar a algum componente ou algum projeto. Aqui no caso, ó, lembra que eu te falei no início que o meu estanho tava seco? O bom é que pelo menos ele ainda tá um pouquinho grudento, então eu tô posicionando aqui, ó, o componente e tô dando uma apertadinha assim, ó, no lugar pra dar uma seguradinha aqui. Esses outros aqui estão bem firmes, ó, inclusive eu posso dar uma batidinha que eles não vão nem cair. Agora esses novos componentes aqui vão ser um pouquinho mais delicados, né, a situação deles. Agora eu vou botar os LEDs dessas outras placas aqui. São projetos diferentes, né?
Então eles têm componentes bem diferentes. Esse aqui é um projeto bem mais simples. Do outro lado ele tem apenas bateria, resistor e um switch. E esse aqui não, né? Esse aqui já tem uma quantidade de componentes maior, porque esse daqui é um circuito sequenciador. Inclusive, esse projeto aqui ele é muito legal, né? Eu acho que eu devia fazer um vídeo falando mais sobre circuito sequenciador para quem quiser replicar esse circuito aqui. O que você acha? Gostaria de assistir um vídeo só sobre circuito sequenciador? Eu sou apaixonada, né, por esse circuito aqui. Eu gosto também de eletrônica básica, de quando a gente pega uma eletrônica assim, que sei lá, a gente usava como estudo, usava na faculdade e acaba fazendo algo, né, tipo assim, tirando algo disso, assim, construindo um produto com isso, vendo isso numa aplicação. Às vezes, quando eu tava na faculdade, até só o próprio exercício de beleza, existe esse circuito aqui, vou montar ele na protoboard para ver como funciona. Nossa, já era assim, algo essencial para eu conseguir gravar e entender o real motivo de cada componente e o funcionamento das coisas. Inclusive, tá aí uma das melhores dicas que eu posso te dar. Muita gente me pergunta, me pede dicas assim, Júlia, como que eu posso estudar mais eletrônica? Como que eu posso complementar o meu estudo de eletrônica que eu tô tendo na faculdade? Ou muita gente também acaba fazendo, que me segue aqui, fez engenharia de computação, assim como eu, e, gente, a parte de engenharia de computação não tem tanta eletrônica quanto acredito que muitos de vocês gostariam, assim como eu gostaria, né? Então, eu sempre complementei com projetos práticos. Toda oportunidade que eu tive de fazer projetos na faculdade, eu sempre tentava encaixar alguma coisa relacionada à eletrônica. Sempre foi algo que eu gostei muito. Então, tem que ser algo que vai ser proativo aí da sua parte, né? Se você quer muito alguma coisa, você não pode ficar esperando, às vezes, a graduação te ensinar, ou, enfim, alguém vir pegar sua mãozinha e te levar pro caminho certo, sabe? A faculdade de engenharia de computação, ela é muito ampla, vão ter vários conhecimentos diferentes, dependendo da universidade onde você vai estudar também, vai ter um foco diferente, né? Então, eu sei que algumas faculdades não tem nem muito a parte de hardware mesmo, assim, não tem nem matérias de eletrônica, por exemplo, porque focam muito mais na parte de desenvolvimento de software, mas todo o conhecimento assim, que você quer adquirir, que você entende que vai ser importante para a sua carreira, que você está fazendo aí suas continhas, o seu plano de onde você quer chegar, entendeu? Você tem que ir atrás, mesmo que seja assistindo vídeos na internet loucamente para tentar adquirir uma técnica. Muitas vezes por aqui, quando eu estava tentando entender uma técnica de solda, tentando entender como melhorar o meu processo, eu assistia vídeos estilo que eu tô fazendo aqui para vocês hoje. Eu tentava pegar alguém que estava trabalhando com essa área e começava a tentar entender que materiais e ferramentas essa pessoa estava usando. Às vezes a pessoa acabava, tipo, falando, né? Igual eu sempre falo aqui para vocês, tô usando stencil, tô usando em pasta, tô usando isso, né? São esses os materiais que eu tô usando aqui. Sempre deixo links aqui na descrição também pra vocês, mas quando não tinha, às vezes eu até printava algumas coisas e guardava, sabe? Tipo assim, beleza, existe essa ferramenta, eu só não sei o nome dela, quando eu encontrar alguém aí que tem algo parecido, eu já vi ela antes, sabe? E realmente, assim, tipo, uma caça pra tentar entender como um processo ou como alguma coisa funcionava. Eu fiz muito isso com design de placa já, porque quando eu comecei, eu não fazia ideia de como fazer um board shape mais elaborado, né? Como adicionar uns elementos mais artísticos na placa de circuito impresso, ter mais liberdade nessa questão do design, assim. E, nossa, eu salvei muito projeto. Os gringos têm muito projeto interessante, então eu ia caçando esses canais e, às vezes, eu parava nos blogs muito antigos, com umas explicações muito malucas. Mas acabou que eu fui conseguindo, assim, entender como aplicar e, claro, né, as coisas não saem perfeitas no primeiro projeto. Então foi, tipo assim, uma construção, tentativa e erro. E já gravei até vídeos mostrando aqui pra vocês o meu primeiro projeto de brinco, meu primeiro projeto artístico. E é um projeto que ele não é muito bom, assim, não é um projeto que eu goste tanto dele, eu cometi muitos erros, principalmente na seleção de componentes. Mas foi o meu começo, assim, e quando eu consegui desenvolver aquele projeto, foi um grande passo, assim, sabe? Pro desenvolvimento das minhas habilidades. Então, às vezes a gente só tem que começar, né? Botar a mão na massa e tentar fazer acontecer. Agora eu tô posicionando esses LEDs aqui e eles são pequenininhos, tá vendo? Só que eu já montei tantas vezes esse projeto, gente, mas tantas vezes, que parece até que a minha mão já vai, assim, tipo, automaticamente, sabe? Pra posição certa e eu já consigo rotacionar o LED perfeitamente. E detalhe, tá? Os LEDs têm polaridade, então ele precisa ser conectado aqui, colocado aqui na posição correta, né? Tem uma marcação em cada LED. Eu acho que vai ser impossível de ver. Depois eu vou tentar dar um zoom ali, tentar capturar uma imagem um pouco melhor, mas
mas hoje vai ser impossível de ver, mas tem uma marcaçãozinha verde na pontinha de cada um dos LEDs. Então eu vou alinhando junto com o ponto central aqui, ó, essa marcação verde. O ponto central aqui da placa. Esses detalhes, essa marcação que eu deixei aqui no projeto foi proposital para a hora da solda, então eu deixei isso aqui como uma marcação para que eu conseguisse soldar com mais facilidade essas placas. Essas técnicas são muito boas de serem usadas quando você está projetando, já pensar em como que isso vai ser montado. Eu vejo bastante erro, sabe, de projeto que o projetista fez, não pensando muito em como que aquilo ia ser montado, ou como que ia ser possível soldar, ou como ia ser possível chegar em determinado conector, ou componente, ou botão, e depois só na gambiarra, né, pra fazer o projeto funcionar, ou então, assim, pensando que o melhor seria realmente fazer um protótipo, provavelmente o protótipo saiu aí com erros inesperados, né. Agora a gente vai passar as placas para a bancada de solda. Esse é o primeiro processo de solda. Essas placas aqui, elas são dupla face, então a solda ela é feita em 2 etapas. A primeira agora é passando para a bancada. Essa daqui é a bancadinha que eu uso, eu tô deixando o link dela aqui na descrição também. É uma bancadinha de solda pequena, tá vendo? Ó, ela cabe nas minhas 2 mãos, então eu tenho que ir revezando as placas. Para mim não faz sentido ter uma bancada muito maior do que essa, porque as placas são pequenas, né? E eu também agora instalei o meu exaustor de fumaça bem aqui em cima. Antes vocês lembram que eu usava tipo um tubo, que era o exaustor da minha cortadora laser. Eu trazia para cá, ele ia direto para fora, e agora eu tenho esse filtro aqui, ó, de carvão ativado, e eu tentei posicionar ele aqui o mais próximo possível, deixar bem em cima da bancada para sugar o máximo possível, e a gente vai ver como que ele vai se sair aqui também. Então eu vou começar ligando aqui a bancada, vamos ver, aqui. Ela já vai pegar a última temperatura que eu setei aqui, então são 202 graus, e eu vou começar posicionando as placas. Eu posso começar posicionando elas frias, porque não vai ter problema, assim, né? O melhor mesmo é que o estanho, ele vá aquecendo aos pouquinhos. E tá vendo aqui a primeira plaquinha que eu botei que já deu ruim, porque os LEDs já saíram voando, tá vendo, ó? Tem que tomar muito cuidado pra botar as placas quando o estanho já tá seco. Acho que eu vou até fazer em menos quantidades. Agora que tá começando a aquecer, eu vou ligar o exaustor. Vai fazer um barulhinho aqui, que ele tá ligado, mas faz parte, né? Vou aproveitar aqui pra eu posicionar os LEDs aqui. Eu tô colocando as placas de pouquinho em pouquinho pra conseguir ter um bom controle aqui e conseguir ver certinho se todos os componentes ficaram bem soldados. Eu acabei de botar a primeira leva, a segunda leva agora, algumas delas já vou botar o gatinho. Eu tô aqui na beirada da bancada. Parece que o exaustor tá funcionando muito bem. Consigo ver ele puxando bem a fumaça do estanho. Gostei desse setup aqui. Olha só, tá vendo como ele tá puxando toda a fumaça? Isso é excelente. Agora eu vou te mostrar como que vai funcionar o processo para passar estanho na parte de trás da placa. No caso, essa daqui é a parte da frente da placa, porque a gente começou pelo bottom. Então, na outra face da placa, a gente vai usar novamente aqui, ó, o stencil, tá vendo? Eu fiz esse molde aqui, esse molde foi feito em papelão na minha cortadora laser. Você podia fazer também aqui, fazendo uma delimitação com outras placas, da mesma espessura. E aí é só posicionar aqui, certinho, e passar o estanho. Tanto o molde stencil quanto a ferramenta que eu vou usar aqui, que é um passador de estanho, eu peguei lá na PCBWay. O stencil você consegue encomendar junto com a sua placa, e esse passador de estanho aqui, eles têm lá para você comprar, mas você também pode trocar pelos pontos que eles têm no site. Toda compra que você faz na PCBWay, você gera os feijõezinhos, você pode depois trocar esses feijõezinhos por alguns brindes, e eu troquei aqui pelo meu passador de estanho, que olha, foi uma das melhores coisas, as melhores ferramentas que eu já consegui trocar lá, porque antes eu passava com cartão de crédito. Acho que até quem já viu vídeos mais antigos lembra dessa época. E assim, fica bem passado, mas com o passador é surreal, assim, ele fica perfeito, ele desperdiça pouquíssimo material, então recomendo bastante. E agora é só passar na face de todas as outras placas. E olha só como que a camada fica perfeita, tá vendo? Ó, quantidade de estanho ideal aqui para as placas. Então agora o processo é passar uma por uma aqui
Não é um processo muito demorado, mas tem que ter bastante atenção para posicionar certinho as placas aqui debaixo do stencil. Facilita muito quando tem um molde embaixo, mas mesmo assim, se você deixa muito desregulado, não presta atenção assim na hora de posicionar a placa, ela pode ficar com o estanho bem errado. E eu gosto também bastante de pegar um paninho assim e depois de algumas passadas tirar o excesso da parte de baixo, porque acho que já dá até pra ver que ela tá começando a grudar um pouco no stencil e assim ela para de grudar porque o excesso de solda na parte de baixo fica limpo, né? Agora a gente vai fazer praticamente o inverso, porque antes nós tínhamos os LEDs do Flor de Sakura e a eletrônica de trás do gatinho, e agora nós teremos a eletrônica de trás do Flor de Sakura e teremos os LEDs do gatinho. Eu acabo escolhendo sempre qual que vai ser a face que eu vou passar na bancada aquecida, porque dependendo do projeto vai ser mais fácil passar o top, dependendo do projeto o bottom, né? Eu sempre priorizo o lado que tem mais componentes eletrônicos para ir para a bancada aquecida. Agora eu vou arrumar aqui o molde stencil pro Flor de Sakura, que é esse aqui. O stencil do Flor de Sakura eu já fiz ele de um jeitinho mais inteligente, ó, que eu coloquei os dois moldes, tá vendo? Então assim fica bem mais fácil. Não preciso mudar ele de lugar ou reposicionar. Só vir aqui e passar o estanho. Depois de um tempo o estanho fica grudado aqui, ó. Aí eu tenho que passar ele de volta pra placa. Vou raspar ele aqui. Passar pra cá. Está até na hora de comprar um novo, ó. Tá quase acabando, tá vendo? Mas ele rende bastante. Muita gente, quando vai ver o preço, assim, acha muito caro. E ele é realmente mais caro do que o estanho em fio, mas ele facilita muito o processo, né? Imagina fazer essa solda aqui à mão de cada uma dessas placas, sabe? Nossa, demoraria muito. Ó, de novo, perfeito. Agora é repetir o processo. Agora já estamos com todas as placas, com o estanho passado, e antes de começar o posicionamento dos componentes eletrônicos, eu vou fazer a correção do Flor de Sakura. Esse é um projeto que tem um erro, inclusive já tem vídeo aqui no canal mostrando a correção desse erro aqui pro próximo projeto, mas ele tem um erro aqui no pad de bateria. O pad de bateria ele não faz o contato perfeito, então eu preciso adicionar um pouco de estanho no centro dele. Isso não acontece, por exemplo, com o gatinho, que ele tem um outro formato de pad, esse problema não aconteceu, mas esse aqui ele tem um pad personalizado e a forma com que eu deixei aqui o plano de terra e o pad construído, ele acabou gerando esse erro, então eu tenho que adicionar esse tantinho de estanho a mais aqui. Eu já adicionei o estanho e agora eu só preciso vir aqui com o meu ferro de solda, ó, tá vendo, ó, aquecendo e criando essa pequena elevação. É muito pequeno, assim, é uma questão de um detalhe muito pequeno, mas que faz toda a diferença depois na hora de quem for usar, conseguir conectar a bateria e não enxergar nenhum mau contato. Nossa, eu já tava quase esquecendo, né? O meu exaustor aqui, ele tá bem aqui em cima, tô realizando a solda e preciso estar com ele ligado, ó, pra fumaça ir toda lá pro exaustor, né? Esse aqui é um erro que, na verdade, nesse lote aqui eu tentei fazer uma correção que não deu certo. Então, nós vamos totalizar aí 300 placas com esse erro e tendo que ser corrigidas dessa forma aqui. Bom, agora a gente pode partir para posicionar os componentes dessa placa aqui e depois, por fim, aí sim, a gente vai para a solda delas. Tá quase dando o horário da live. Eu acho que eu vou finalizar essa solda aqui em live com o pessoal. Isso acontece até com uma certa frequência, assim, de eu desenvolver um projeto junto com vocês ou finalizar algum projeto da bancada. Então, se você gosta de acompanhar desenvolvimento de projetos e quer conversar comigo ao vivo também, te convido para participar das nossas lives. Elas acontecem às 8 horas aqui. Então, já se inscreve aí, porque vai que você me pega ao vivo hoje. Aí a gente pode trocar uma ideia também, pode me contar sobre os seus projetos, seus desenvolvimentos, tirar dúvidas ao vivo. Isso acontece bastante, assim. Então, se inscreve aí no canal pra gente trocar uma ideia e você fazer parte dessa comunidade de Julia Labs aqui, que é tão especial. Eu prefiro, quando eu vou fazer a solda assim, posicionar primeiro os componentes pequenos, depois os componentes maiores, porque às vezes a gente coloca um componente muito grande na placa, ele acaba tampando a visualização ou acaba esbarrando, sabe, na pinça na hora de posicionar um componente menor. Teve um lote de placas do Flor de Sakura que eu coloquei todos os pads de bateria ao contrário. Nossa, deu muito trabalho, porque depois eu tive que tirar
um por um. O pad de bateria, ele não é um componente muito fácil de ficar tirando e colocando, sabe? Nossa, deu muito trabalho. Foram umas 15 placas, assim, soldadas ao contrário. Aí agora eu sempre tomo bastante cuidado aqui na hora de posicionar, porque não quero errar o posicionamento de um componente tão chatinho assim. Essa placa aqui, ela também tem uma marcação que me ajuda a posicionar os LEDs, mas é uma marcação que ela não ficou tão visível. Poderia ser bem melhor, mas como eu já soldei algumas vezes, também eu dei uma decoradinha aqui de qual que é a posição de cada LED, mas ela poderia ser bem melhor, poderia me ajudar a soldar com mais facilidade. Eu vou fazer agora a solda aqui dos LEDs e olha só como que eu vou fazer. Eu vou pregar aqui a placa na minha bancada, tá vendo que eu gosto de deixar... Nossa, mas eu botei o dedão... Ai, eu fui mostrar, olhando pra câmera, eu botei o dedo aqui em cima. Ai. Calma aí. Nossa, erros de gravação, hein? Pronto. LEDs posicionados. Que bruta, hein? Mas, ó, eu gosto de deixar uma distância da placa pra bancada, porque essa minha bancada que ela é metálica, se fica em contato aqui, ele acaba perdendo calor. E aí agora eu vou vir com o meu soprador térmico, 350 graus, ar na menor velocidade possível. E agora eu venho aqui distribuindo esse calor com movimentos circulares. Como a gente está soldando os LEDs, eles são muito pequenininhos, né? Se eu deixar o jato de ar parado em cima dele, ele pode ou voar ou acabar ali, se eu demorar muito, né? Acabar queimando a parte plástica do LED. Então eu gosto de vir, ó, movimentos circulares assim, distribuindo bem o calor. Vocês vão ver que com paciência aqui logo ele vai começar a soldar e vai ficar perfeito. Ó, já tem alguns aqui ficando bons, ó. Tá vendo, ó? Ele chega a dar uma mexidinha e ele gruda perfeitamente no pad, tá vendo, ó? O estanho, ele acaba puxando o LED pro pad correto. Ele acaba aglutinando na parte metálica, né? Aí fica esse efeito super legal. Ó, esse aqui acabou saindo um pouquinho. Vou vir aqui com a pinça, uma ajeitadinha nele. Volta no lugar. Prontinho. Perfeito. Agora é só fazer isso para todos os outros, mas eu acho que esse processo de solda final eu vou fazer em live mesmo. Bom, ontem em live finalizamos os projetos, então todas essas placas aqui foram 100% soldadas e testadas já também. Eu faço 3 testes sempre, então é um após a montagem, onde eu consigo separar as placas que estão funcionando das placas que precisam de algum ajuste ainda na solda, não estão apresentando um bom funcionamento. Depois dessas placas a gente vai limpar elas ainda hoje, e aí eu faço um segundo teste pós-limpeza, onde eu vou guardar as placas aí no estoque da loja, e o terceiro teste é logo antes da embalagem. Então quando alguém tira um pedido na loja, faz a compra de um produto, eu testo ele antes de fazer a embalagem. Parece um processo repetitivo de teste, mas eu já peguei erros na fase de embalagem. Então eu sempre faço essas 3 etapas de teste. Tudo que eu posso fazer aqui para garantir que o meu cliente não vai receber um produto errado, eu tento fazer. Como a gente está trabalhando com produto físico, é muito importante que isso aconteça, porque se o cliente receber um produto que não está funcionando, eu tenho que fazer a troca. E custa muito mais fazer uma troca de produto físico por conta do frete, por conta da logística, receber o produto antigo, enviar o produto novo, do que fazer, né, várias fases de teste e tentar garantir o máximo possível de que o cliente não receba nenhum erro. Então vamos lá. Essas 3 plaquinhas aqui apresentaram erro, então a gente vai corrigir elas agora juntos. Eu tenho sempre uma bateria aqui na bancada, essa bateria aqui ela tá 100% carregada, né? Então vamos ver aqui. Deixa eu relembrar. Esse aqui eu acho que tá com mau contato na bateria ou algum LED não tá na polaridade correta. Então esse aqui ele não está ligando. Esse aqui já foi de cara aqui o erro, né? Tem um LED que não está soldado. E esse aqui eu acho que a bateria está frouxa, vamos ver. Eu acho que é esse. O conector de bateria está muito frouxo, a gente tem que reforçar a solda aqui. Então, vamos lá, vamos realizar esses erros. Eu gosto de sempre começar pelos erros mais fáceis, então eu vou começar por essas 2 placas aqui. Na verdade, por essa, adicionando esse LED que faltou. Vou adicionar um pouco mais de estanho aqui. Parece que não ficou tão legal.
Pronto, agora sim. Esse segundo aqui que não tava ligando de jeito nenhum, a minha suspeita é que é o conector de bateria. Esse problema ele já aconteceu várias vezes, né? E a gente fez aquela correçãozinha, mas pode acontecer de não ter criado um volume tão bom aqui. Então eu vou adicionar um pouquinho de estanho aqui. Opa! A placa não estava bem presa. Deixa eu pegar outro conector aqui, calma aí. Então eu vou adicionar um pouquinho de estanho aqui dentro. É muito melhor fazer isso quando a gente ainda não tem o conector de bateria aqui, né? E a gente consegue deixar bem certinho, bem lisinho, mas em últimos casos dá pra fazer essa correção desse jeito aqui. Mas ela é um pouco mais difícil, né? Só vou dar uma analisadinha aqui se... Ó, o pad de bateria ele tá todo conectadinho, os outros itens também parecem bem soldados e os LEDs aqui, dá pra ver que eles estão na polaridade correta. Então ou é algum mau contato de solda, ou é algum problema. Normalmente quando dá problema no componente é no botão, né? Porque ele é a única coisa que pode ser que estrague durante o processo de solda. Mas ó, era aquela conexão, né? Então já deu pra sentir. Quando eu botei a bateria ali, deu pra sentir que ela tava bem frouxa entrando. Então conseguimos mais uma plaquinha corrigida. Então essa aqui que a gente adicionou o LED, ó. Deixa eu testar ela aqui pra gente ver. Opa! Adicionei o LED, mas ainda não ligou. Vamos ver o que tá acontecendo. Eu sempre começo assim, ó. Verificando a polaridade dos LEDs. Verificando se a solda deles está bem feita. Solda do resistor. Solda do botão. Vamos ver se eu mexer a bateria aqui, ele vai criar algum contato. Eu acho que o pad de bateria não tá bem soldado, vamos ver aqui. Ele parece estar um pouquinho para cima. Vou adicionar um pouquinho mais de estanho nele. Debug de hardware é assim, né? Quem já fez sabe como é. A gente às vezes não sabe bem o que tá acontecendo, mas a gente vai por eliminatória, né? Probabilidades aqui do que tá acontecendo. Adicionei estanho aqui. Ainda não liga. Então vou adicionar mais estanho no switch. Depois vou dar uma olhadinha aqui no conector aqui também. Agora sim, provavelmente o erro era no switch. Ele fica essas sujeirinhas aqui, depois eu consigo fazer a limpeza, tá, gente? Então, essas placas aqui vão para limpeza antes de finalizarem, né? Vou deixar aqui. E esse outro aqui, o problema tá no conector de bateria, eu acho que ele tá um pouco frouxo, então ele tá ligando, mas eu sinto que ele não tá tão legal aqui, então eu vou adicionar aqui um pouquinho mais de estanho de um lado e do outro também. As placas estão bem sujinhas, né? Agora sim. Funcionando, então temos as placas todas funcionando, agora a gente vai pro processo de limpeza. Para a limpeza das placas aqui eu vou usar o cleaner e uma escovinha. Eu dou muita preferência para escovinhas macias para fazer a limpeza das minhas placas. Eu tenho algumas outras aqui, ó, que são mais convencionais, essa daqui também é bem convencional para limpeza de eletrônicos, mas eu acho que essas escovas aqui, elas não chegam em todas as sujeirinhas. Principalmente porque as minhas placas normalmente são bem pequenas, tá vendo, ó? Os componentes são bem delicados, eu preciso chegar com a escovinha em lugares bem específicos, assim, então eu particularmente não gosto de usar aquelas escovas ali, são as mais convencionais. Eu uso uma escova de dente bem macia, com bastante cerdas, e pra mim é o que funciona melhor por aqui. E para depois tirar o excesso do cleaner e finalizar a limpeza, pano de microfibra. Projetos para limpeza sempre desenergizados, né? Então, ó, tá vendo que todos eles estão sem bateria. Eu posiciono aqui, vou começar adicionando uma gotinha de cleaner em cada um. Eu gosto de esperar uns segundinhos, eu acho que melhora o efeito aqui do cleaner, né? Do que se eu só chegar escovando aqui logo em seguida. Então, agora sim, eu venho com a minha escovinha fazendo a limpeza. Uma coisa que eu quero adquirir é uma cuba ultrassônica. Vários de vocês já me falaram que esse processo de limpeza ficaria muito mais rápido, mais fácil com a cuba ultrassônica. Inclusive eu posso usar o mesmo cleaner para fazer o processo de limpeza na cuba. E eu tenho muito interesse, assim, de testar. Quando assim que eu adquirir uma, eu vou vir aqui fazer um vídeo pra vocês testando. Eu acho que vai facilitar bastante o processo, né? Principalmente porque a gente solda vários projetinhos de uma vez só. Imagina se eu consigo colocar 30 placas de uma vez só dentro da cuba, né? Eu não sei muito bem como que funciona, mas eu acho que eu posso botar vários projetos ao mesmo tempo, né? E aí depois desse processo de limpeza eu faço um segundo teste, uma segunda rodada de testes, porque se tiver algum projeto com solda fria, provavelmente o excesso de estanho
ele vai acabar saindo aqui, né, no processo de limpeza. Então vai criar um mau contato, porque vai faltar uma liga metálica ali em algum terminal do componente eletrônico. Então por isso que eu faço novamente uma rodada de teste depois da limpeza. O teste inicial, antes da limpeza, é só para ver se não tem realmente algum componente faltando. Como eu já tô com tudo na bancada ali, às vezes muitos erros a gente consegue resolver já antes da limpeza e depois a placa fica perfeita, limpa e funcionando, né? Então eu criei essas 3 etapas de teste para facilitar realmente o processo. Eu acho que assim fica muito melhor. Aí deixa eu te falar, eu postei um vídeo no Instagram esses dias sobre os materiais que eu uso aqui para limpeza, né? Que eu uso cleaner e tudo mais. Aí uma pessoa botou nos comentários que ela acha muito melhor usar álcool de posto. Ô, gente, eu realmente fiquei imaginando a pessoa indo até um posto pedindo pra pessoa assim, ô, moço, me vende aí, sei lá, 500 ml de álcool pra eu fazer limpeza de eletrônica, você me vende? Como é que você chega lá no posto? Você chega com um potinho de sorvete? Tipo, como é que você pede pro moço? Quanto que custa também? Queria saber quanto que custa. Tipo, 200 ml. Eles vendem 200 ml de álcool? Eu achei muito aleatório, assim. Mas queria saber, porque eu já tô acostumada às pessoas falarem que usam thinner, né? Eu acho o thinner muito forte, tipo, eu acho ele um cheiro muito forte, não gosto de usar ele. Eu sei que ele é um excelente solvente, com certeza vai funcionar, né? Mas eu acho ele muito forte. Eu não gosto de ter ele na bancada, que eu acho que o cleaner, assim, ou o álcool isopropílico, eu acho materiais mais confortáveis, assim, de usar, né? Ainda mais, assim, ó, por exemplo, o álcool isopropílico que eu tenho um spray, nossa, isso aqui é excelente pra limpeza. Então fica muito cômodo, vamos dizer assim, usar esses materiais, e também porque eles são materiais bem baratos, né? O álcool isopropílico um pouquinho mais, mas o cleaner, ele é muito barato, né? Então, pra você ter noção, assim, ó, 250 ml é R$12 isso aqui, e, nossa, dá pra limpar muita placa. Eu uso pra limpar a bancada, os meus materiais, ferramentas também. Então, eu acho muito mais barato, mas eu não sei quanto é que é o álcool de posto, e eu achei bem aleatório, assim. Não sei se eu faria. Talvez um dia eu faça só pelo meme de fazer o vídeo, de testar se realmente funciona e ir lá comprar. Não sei como é que ele tá comprando esse álcool, não. Tem algumas sujeirinhas aqui que eu vou tirar com a pinça. Prontinho, todas as placas prontas. Olha que lindo, que satisfatório ver um trabalho assim. Todas as placas prontas, limpas, montadas, testadas. Agora vou adicionar essas plaquinhas aqui ao nosso estoque. Lindo, né? Que satisfação. Nós começamos bem cedinho esse processo de solda e agora eu tô aqui, ó, só com a minha luzinha. E, bom, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gatinhos e 10 flores de sakura. Tá vendo que é um processo que ele é bem demoradinho, ele é bem trabalhoso, mas é muito recompensador, né? Porque a gente fica com um produto com uma solda perfeita no final. Esse processo que eu faço aqui, ele é o processo mais otimizado que eu consigo fazer num lote protótipo, melhor do que esse processo realmente seria se eu tivesse um painel nessas placas ou estivesse mandando essas placas serem fabricadas e montadas diretamente na PCBWay no processo completo. Por enquanto, esse processo aqui, ele comporta bem a minha produção, porque eu preciso fazer poucas soldas, poucas unidades. Eu encomendei 100 unidades de cada projeto, mas eu vou fazendo essas soldas em lotes, né, de acordo com os pedidos da loja. Então não sobrecarrega muito por aqui. Mas eu também poderia fazer um lote e montar tudo de uma vez. Eu fiz isso com o Flor de Sakura na cor branca, soldei 100 placas de uma vez só e também funcionou bem esse processo em bancada. Mas eu tô sempre aqui tentando melhorar de acordo com o que a minha loja vai tendo mais demanda, eu também consigo melhorar os processos por aqui e testar processos cada vez mais profissionais e cada vez mais elaborados. Se você tem alguma dica de solda, deixa pra mim aqui também nos comentários, me conta como que você tem feito sua solda por aí, se alguma dica, alguma coisa que eu compartilhei aqui te ajudou de alguma forma, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!